noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos com a presença mais uma vez da nossa irmã Margarete Magalhães. Seja bem-vinda. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossa mente e colocar na nossa tela mental nosso Mestre Jesus. Deus Pai de infinita bondade, obrigada, Mestre Jesus, por estarmos mais uma vez nesta noite reunidos em Teu nome para mais um aprendizado, que possamos aprender a cada dia mais, para podermos colocar em prática todos os Teus ensinamentos. Deus Pai de infinita bondade, corrente unificada de Jesus e caridade, proteja e ampare, Senhor Jesus, aqueles que entraram aqui nesta casa com um pedido de carinho, de amor e de resposta para alguns problemas. Deus Pai de infinita bondade, proteja e ampare todos os trabalhadores desta noite e todos aqueles que estão aqui neste momento. Deus Pai de infinita bondade, proteja e ampare a nossa irmã Margarete Magalhães, para que ela possa ser incluída em Teu nome, Senhor Jesus, e fazer a sua palestra, todo o Teu ensinamento, com a Tua permissão. Obrigada, Mestre Jesus. Gratidão a Ti por estarmos reunidos em Teu nome. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Bom, vamos falar hoje sobre laços de família e os reencontros. Eu vou colocar alguns exemplos de tipos de laços de família e alguns reencontros que acontecem. Mas para isso, a gente vai fazer uma reflexão primeiro em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Diz assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes. Então coloca duas situações: espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Esse é o primeiro lado dos laços de família. Então, espíritos simpáticos, que já têm ligações de outras existências. Tá? Então, é aquela nossa, vamos dizer assim, aquela nossa família espiritual. Ok? Porém, também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que lhes serve de provação. Então nós temos, dentro do contexto familiar, espíritos simpáticos e espíritos antipáticos. Tem os dois, está misturado. É para fazer um equilíbrio, senão a gente não aguenta. Se vier só os desafetos, não tem quem aguente. Tá? Então vem para equilibrar, ok? Então vamos lá, vamos entender aí. Então, quem é a nossa família espiritual? Nossa família espiritual são esses laços de afeto, de simpatia que a gente foi nutrindo ao longo das reencarnações. Ora, esses laços estão encarnados conosco, convivendo com a gente, ora
espiritual. Então a gente reencarna, alguns a gente vai encontrar aqui, outros vão estar no plano espiritual, torcendo para que a gente dê certo. Outros também vão estar vivendo suas experiências e em alguns momentos nos reencontramos de novo. Então, existe esse contexto, ora aqui, ora lá. Mas não deixam de fazer parte dessa nossa família espiritual. E ela vai ampliando cada vez mais. Quando eu coloquei a primeira foto aqui, para a gente ver, vai casando, vai agregando de um lado, do outro, vem os filhos casam, vai agregando. Então, ela vai criando seus links. Se a gente for olhar a família original, já mudou completamente, já não é mais. Né? Então, isso faz parte desse contexto mesmo, dessas agregações para formar a nossa família espiritual, ok? Bom. Então, o primeiro encontro que a gente tem é o encontro da chegada. Quem será que retorna? Um espírito ligado a gente, com certeza, de outras existências, não é um ser estranho. Tem ligações que podem ser de simpatia ou de antipatia. Tá? Mas são espíritos já ligados a nós. Então, o primeiro retorno para dentro do nosso lar, com os antigos laços que nós mesmos criamos no passado. Então, vem a condição de filhos, de irmãos, de cônjuges, e que estão muito ligados à nossa história de ontem. Afetos ou desafetos. Ok? Então, quem será? Quem está grávida, né? Tem alguém grávida? Ninguém. Mas, como está grávida, está chegando alguém, né? E a gente não sabe quem é, mas a gente vai tendo algumas percepções, né? Se é um laço de afetividade ou um laço que ainda não nutriu a afetividade, tá? Mas vem para nutrir. Então, por que Deus nos ama, nos oferece espíritos difíceis para conviver na família? Pais, irmãos, maridos, filhos complicados. Será que Ele quer que a gente se dê mal aqui? Alguém vai acreditar nisso? Não, né? Então, por que vem esses laços complicados e difíceis? Porque há uma necessidade de nós nos amarmos. Então, muitas vezes você não vai conseguir fazer isso em uma reencarnação. Teremos outras convivências, mas a gente precisa se resolver desses desafetos, e com os afetos a gente vai construindo coisas melhores para frente, ok? Então vamos lá. Então, quando a gente tem esses espíritos difíceis, criam em nós alguns sentimentos que não são muito favoráveis. Então, eu vou citar 2 tipos de sentimentos que acontecem. O primeiro deles são os laços de ódio. E temos os laços de mágoa. São os 2 laços que estão ligados aos nossos desafetos. Tá? O laço de ódio é aquele laço que não tem amor. É um laço que, quando você convive com aquela pessoa, ela passa a fazer parte da sua vida, cria muito estrago. É alguém que tira os seus bens materiais, deixa você numa situação difícil. Alguém que assassina você, alguém da família, algum membro da família. Isso vai criando laços de desafeto. Às vezes você tem uma situação financeira, a pessoa consegue tirar tudo de você, deixa você sem nada. Pode criar um ódio muito grande, um ódio muito profundo. Joga você do andar tal para baixo.
Então, se esses espíritos não estão bem resolvidos espiritualmente, criam laços de ódio muito profundos, que às vezes precisa demorar um pouco mais para se reencontrarem, para que eles consigam melhorar esses ódios trazidos internamente. Então, às vezes passam com as reencarnações distanciados, para chegar a uma determinada reencarnação se aproximarem. Então, são laços de desafeto que geraram muito ódio. Mas nós temos os laços de desafeto que são de mágoa. Os laços de mágoa têm amor, porque você não esperava que aquela pessoa fizesse isso. Então, é o filho que larga os pais numa casa de repouso e não vai mais visitar. Existe ali um laço de amor, mas criou uma mágoa. Um outro tipo de laço de mágoa. Uma mãe que abandonou o filho. Existia amor, mas criou mágoa. Um pai que expulsou uma filha de casa. Tinha amor, criou mágoa. Um casamento que estava tudo bem, alguém traiu alguém. Cria um laço de mágoa, mas tinha amor. Tá? Tinha amor, porque teve uma estrutura de amor antes. Então, esses laços de desafeto, eles causam também estragos. Mas são laços já diferentes dos laços de ódio. De ódio é uma coisa muito profunda, não tem amor, porque o ódio é o antagonismo do amor. Ok? Então vamos lá, mais um pouquinho. Então, qual é o objetivo desses encontros difíceis? Desenvolvimento de virtudes que nós ainda não conseguimos ter. Que virtudes? Muitas vezes da tolerância, da paciência, da fraternidade, da compreensão, do perdão. É fácil? Tem situações que não são fáceis. Mas por que a gente está junto? Porque a espiritualidade está permitindo que a gente retorne à existência corpórea para resolvermos esses desafios. Eles terão que se tornar amor. Porque a chave para entrar na espiritualidade superior, para a felicidade verdadeira, a chave é amar. Então, enquanto a gente não amar, a gente já está algemado a esses laços, muitas vezes difíceis. Ok? Então, o que eu preciso fazer? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Esse é o recado do Evangelho de Jesus para nós. Desculpar, servir e compreender. 3 palavrinhas fortes, né? Aí vem o Evangelho e diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar os inimigos. Amar quem? Os desafetos que a gente coloca como inimigo. Eu vou conseguir corrigir o outro? Não. Ninguém consegue corrigir ninguém. Mas se a gente vem junto, é para que nós consigamos nos resolver nesta situação, nesse contexto que nós estamos vivendo. Se não conseguir, pelo menos aquele que já conseguir ter um entendimento, resolva a si mesmo, não guardando ódio, não guardando vingança, não querendo dar o troco, não querendo revidar. Se a pessoa precisar, ajuda.
Você não vai dizer assim, viu? A justiça tarda, mas não falha. Fez tanto mal, agora vai estar pagando. Esse não é a postura daquele que está buscando o amor. Vai ajudar sim. Mesmo entre pedras. Mas vai ajudar. Por quê? Porque você não vai tirar a responsabilidade do outro com o ato que ele está fazendo. Mas você vai tirar a sua responsabilidade de ter que estar com aquela pessoa novamente para resolver aquela situação. O problema agora é o outro que vai ter que se resolver. Porque você conseguiu se libertar. Vão se encontrar mais lá para frente? Vão. Mas em situações completamente diferentes. Porque o outro vai ter que se resolver. Então vai passar por experiências reencarnatórias para conquistar virtudes, para depois voltarem novamente para fazer o acerto e estreitar os laços de afeto. Parece assim uma novela, né? Em capítulos, mas é mais ou menos isso. Cada encarnação é um seriado. Que a gente tem o vilão e o mocinho. E a gente vai ter que se resolver. Se eu vou querer continuar sempre sendo o vilão ou eu vou ser o mocinho da história. Ok? É perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. Não se pode pagar o mal com o mal. Porque não se desvincula isso. Você fica algemado. Você se prende numa algema com o outro. E joga a chave no rio. É não opor obstáculo à reconciliação. Quando tiver a oportunidade da reconciliação, você não vai dizer assim, eu não. O outro que fez, eu é que vou ter que ir lá? Não, eu não vou. E fica aquela coisa. O orgulho fica lá em cima, o ego vai lá para cima, tudo lá para cima. Menos o amor, vai lá para baixo. Tendo a oportunidade, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Ok? Vamos lá. Tá tranquilo aí, gente? Tranquilo? Por que a gente traz o esquecimento do passado? Se Deus julgou conveniente lançar o véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Por que a gente traz aqui o esquecimento do passado? Porque não era mais fácil eu lembrar dos meus desafetos, do que eu fiz, para eu poder caminhar de um jeito melhor. Mas o esquecimento é providencial justamente para quê? Para eu não lembrar o que eu fiz. Para não lembrar o que os outros fizeram para mim e para que os outros também não lembrem o que eles fizeram para mim. Então o que acontece? Começou uma nova existência, é uma nova página em branco, para que a gente possa escrever uma nova história com aqueles personagens que a gente tem. Então não adianta eu ficar perguntando, esse é um afeto, esse é um desafeto, esse é alguém que eu tenho que ajustar, esse é o que eu tenho, porque às vezes a gente acha que o outro é o culpado, que o outro é o ruim, mas a gente não lembra que talvez em reencarnações passadas nós fomos os causadores daquela pessoa estar naquele estado. E hoje ela vem no contexto familiar para que se faça o reajuste. Então não tem vítima, não tem culpado. Tem dois seres que precisam se amar. Só isso. Então, a vida vai fazer a gente trabalhar nesse sentido. Pode ser que não aconteça nessa ainda? Pode. Mas que eu não oponha nenhum obstáculo para que isso aconteça. Tá? Então, vamos lá.
cumplicidade e laços frágeis. O que são laços de cumplicidade? Vínculo profundo entre as pessoas envolvidas, compreensão mútua. Sabe aquela pessoa que convive com você, que você não precisa falar nada? Ela sabe que você precisa, ela te ajuda. Sabe aquele marido que você não precisa dizer nada? Ele arruma as coisas, ele vai no supermercado, ele organiza a casa, né? O que você precisar, ele consegue, você não precisa implorar, ajoelhar, pedir. Né? Ele já sabe que precisa. Então ele é todo profundo ali na resolução. Eu nem vou olhar para lá, tá? Então, esse é o laço de cumplicidade. Tem gente que apontou aí, que é, hein? Eu vi aqui, tá? Eu vi aqui. Então, esses são os laços de afeto. Sabe, aquelas pessoas, elas estão unidas para propósitos, já para fazerem coisas juntas. Tem uma liga, uma simbiose, né, uma energia, que você não precisa falar nada. Só de olhar, a pessoa já se comunica. Então, são laços de afeto profundos. Tá? Já estão juntos há um bom tempo. Tá? A gente tem laços de cumplicidade também. Aquele filho que, mãe, que você precisa, pode deixar que eu vou no supermercado, pode ser que eu faça isso. Todo aquele carinho, toda aquela atenção, todo aquele cuidado. Quem ainda não tem, é uma área para ter. Tá? Então, existe isso também. Aquele filho que cuida, todo zeloso, né? Aquela mãe também, toda dedicada, que cuida, que fica esperando na janela você chegar, preocupado com você. São laços de afeto profundo. Sabe? Então, isso é bom. E a gente sempre tem dentro da família. Tem que começar a prestar atenção. Porque Deus não dá um desequilíbrio. Ele dá um problema, mas ele dá também do outro lado. Tem sempre corações próximos nos ajudando. Servindo de um ouvido para escutar a gente, para nos amparar em um determinado momento, sempre aparece. Tá? Nós temos os laços de afeto frágeis. Já tem uma afetividade aí, mas ainda qualquer coisa ele dá um ruído. Então, às vezes, a mãe diz assim: meu filho, desse jeito você me mata do coração. Quem nunca falou isso? Tem amor aí. Tem amor. Aquele filho que começa uma faculdade, não é essa, começa a outra, não é essa, a mãe vai para aquela, leva para lá, vai para cá, e ele não se acha, e a mãe insiste, continua e vamos. Laço frágil. Mas tem amor. Tem afetividade. Então, são laços que a gente vai conquistando. Então, a gente pensa assim, esse é o meu inimigo. Não é. São laços que estão estremecidos ainda. Qualquer coisa ele abala. Então, precisa ser fortalecido. Está frágil. Aquele filho, às vezes, ou aquele marido, ou aquela esposa, né? Que às vezes tem dificuldade, você ajuda, dá trabalho, mas você continua insistindo. É um laço frágil. Mas tem amor. Não desiste. Entendeu? Tudo bem aí? E existe um terceiro laço, que são os laços do presente. Esses laços do presente são laços que nós estamos conhecendo agora, nesta encarnação. Tá? Então, geralmente não tem vínculos com a gente do passado, não. Então, você está conhecendo nessa existência. Então, às vezes, numa noite, você encontra alguém, conheceu aquela vez, pode criar um laço de afeto ou pode criar um laço de desafeto. A gente sente quando esse encontro é algo que
já tem a ver com existências passadas ou é um laço do presente, por conta da energia. Às vezes, o laço do presente é aquele que você começa a conhecer naquele momento, você não deu uma lida muito bem ainda, você não está se conhecendo daquilo. Isso eu não falo só homem e mulher, eu falo mulher com mulher, amigo, amigo, se encontra, né? Não estreitou nada, mas está começando. É diferente daquele que você encontra e fala assim, nossa, eu e aquela pessoa, não conheci ela hoje, mas é como se eu já conhecesse há muito tempo. Eu e ela temos uma afinidade muito grande para fazer as coisas. Esse é um laço que você vai entender que já é de lá de trás. Ou seja, apenas se reencontrar. Deu para entender a diferença? Alguma dúvida até aí? Não? Então, não. Então, o reencontro da caminhada, que é o segundo reencontro, é esse reencontro da reencarnação para que esses laços de família se fortaleçam. Então, como diz Emmanuel, a família é um templo, o lar é um templo sagrado. Então, antes da gente ter o grupo religioso, a casa espírita, qualquer templo religioso, o lar é o primeiro templo nosso. Os primeiros valores são aprendidos dentro do lar. E dali você externa isso para o mundo. Então não é de fora para dentro. Então a primeira sementinha é plantada dentro do lar. Por isso a importância do Evangelho no lar. Então a primeira semente está ali. Então a reencarnação, a função dela é fortalecer os laços de família. Não romper, fortalecer. Eu falo sempre, na palestra, tinha um conhecido meu, ele já faleceu, a esposa também. E ele era espírita, ele dizia assim, olha, quando eu desencarnar, se a minha esposa estiver na fila para reencarnar, eu vou pedir para voltar com ela. Por quê? Primeiro que eu já conheço, eu já sei como é, não vou pegar ninguém diferente. Aí a gente brincava e dizia para ele, você precisa perguntar se ela quer voltar com você. Né? Porque ele queria, será que ela queria? Né? Eu tenho certeza que lá na espiritualidade deve estar juntos, né? Porque tinha uma ligação muito forte. Então a gente vê que esses laços vão ficando. No livro Nosso Lar, tem alguém já leu o livro Nosso Lar? Quem leu? Tem uma passagem, quem leu vai lembrar, da dona Laura, que era mãe do Lísias, que ela estava desencarnada no plano espiritual e o seu esposo já tinha reencarnado. E ela estava se preparando, esperando uma das filhas que iria desencarnar. Assim que ela desencarnasse, ela iria reencarnar para ficar novamente com o marido. Então, os laços de cá e de lá. Então, uns voltam, uns retornam, uns chegam para cá, uns voltam para lá. E o ciclo vai indo. Ok? E o que aconteceu aí? Que sumiu, ficou só eu. Bom, aí a gente tem... sumiu. Nós temos os laços da volta, do retorno ao plano espiritual. Então, quando a gente retorna para o plano espiritual, quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente vai encontrar esses amigos nossos, esses familiares que estão lá nos esperando. Então, quando a gente vem para cá,
Alguns ficam lá, deixa a saudade lá. Quando a gente morre, deixa a saudade aqui. Mas os que ficam com saudade lá, não ficam chorando como a gente fica chorando aqui. Por quê? Eles ficam, na realidade, torcendo para que a gente cumpra essa encarnação e dê tudo certo. Então nós precisamos também, quando eles retornam para a casa espiritual, a gente torcer para que eles tenham um retorno maravilhoso e que eles se reencontrem na espiritualidade com os amigos espirituais. É o que a gente precisa fazer. Ok? Então, vamos receber e vamos apresentar de volta o mundo espiritual. Porque a gente fica tanto tempo aqui, parece uma eternidade, a gente se acostuma tanto com aqui, que a gente tem dificuldade às vezes para se adaptar lá. Ok? Continuar a história que a morte interrompeu. Muitas vezes, durante o nosso sono, nós vamos nos reencontrar com eles. E estamos fazendo trabalhos no plano espiritual com eles. E quando a gente retorna para lá, a gente vai ver o que a gente fez durante o sono. Porque a gente trabalhou também. Nós é questão de não fazemos nada durante a noite, mas a gente faz. Aí você vai ver, nossa, fiz tudo isso durante a noite? Fez. E você não lembra. É que muitas vezes há essa necessidade de a gente não recordar, para a gente não se perturbar muito aqui. Mas que a gente nos reencontra. Saber que nossos amores estão vivos e nos visitam. Assim que eles têm oportunidade e estão preparados, vêm nos visitar. Agora, se nós não estamos preparados, se nós somos aqueles que ficam não aceitando, chorando, perturbados, Jesus não vem próximo, porque vai causar mais perturbação em nós. Tá? Então, para a gente encerrar essa mensagem do Espírito Joanês, de José Raul Teixeira, nesse livro Para Uso Diário, um livro maravilhoso. Seja a convivência luminosa ou difícil, amorosa ou fria, calma ou exasperada, não se esqueça de que é o grupo familiar que você merece. Ninguém está no lugar errado, nem com as pessoas erradas. Nós estamos com aquelas que nós precisamos aprender e contribuir de alguma forma. Compreenda a sua família, observe bem quem ela é, percebe bem quem você é e por que está vinculado a ela e de que experiências pretéritas você tem. Então ela dá todo o mapeamento do porquê nós estamos ali. Algum vínculo tem, alguma situação tem, que a gente foi atraído para ali. Ok? Então, esse poder de atração que a gente tem, nós somos seres eletromagnéticos, a gente vai atrair para dentro do lar as pessoas e as situações que são necessárias para a nossa evolução. Então, se não está bem, vamos melhorar. Se está bem, agradeça. E se não está, agradeça também e pede forças para você conseguir continuar e seguir a sua trajetória. Não adianta ficar pedindo para Deus tirar fulano e ciclano da minha vida, porque só vai empurrar para a próxima encarnação. Então, diga que eu tenha forças para conseguir vencer essa experiência e sair vitoriosa dela. É isso que a gente precisa fazer. Tá bom? Não peça para tirar o problema, tá? Que o problema é a solução, ok? Então, obrigado mais uma vez pela paciência que estarem aí, gratidão, viu?
pela noite de hoje. Obrigada por todo o teu ensinamento. Que cada um de nós possamos ter aprendido algo mais sobre a nossa família. O que é achar que às vezes somos estranhos no meio dela. Mas cada um de nós sabemos que estamos no lugar certo. Deus Pai de infinita bondade, obrigada, Mestre Jesus, por esta noite. Obrigada, corrente unificada de Jesus e caridade. Que o Mestre Jesus abençoe e proteja a cada um de vocês neste momento. Que todos vocês sejam abençoados e iluminados por Deus e pela corrente unificada de Jesus e caridade. Que o Senhor Jesus ilumine a cada um de vocês quando voltar ao lar de vocês. Que vocês sejam protegidos, abençoados, iluminados e sair daqui com um pouco mais de amor, esperança, fé, perseverança, com tudo daquilo que o Mestre Jesus nos ensina todos os dias de nossas vidas. Obrigada, Mestre Jesus, pela noite de hoje. Obrigada por todo o teu ensinamento. Que o Senhor Jesus abençoe, proteja e guarde todos nós aqui presentes. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.